Tatuagem, beleza questionável, casamento aberto, diferença de idade, sogra pistola. Tudo isso foi entregue com muita competência por todos os ex-casais que nós vamos rever agora nesse vídeo aqui. Sim, porque se tem uma coisa que os famosos garantem é entretenimento quando se relacionam. E tem casal que a gente nem lembrava mais que existia. Então, pega a pipoca e vem relembrar comigo mais uma história do fundo do baú. Antes da gente começar, eu já vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, porque se esperar o final, você esquece. E se você é daqueles que, como eu, curte uma boa nostalgia e relembrar a cultura pop dos anos 90 e 2000, já segue o canal, porque eu sempre vou trazer aqui momentos inesquecíveis dessa que foi a época de ouro da nossa juventude. E nosso primeiro personagem aqui é o Paulo Vilhena. Ele que surgiu no final dos anos 90, início dos anos 2000 como galanzinho do momento, foi par da Sandy no seriado Sandy Júnior, fez várias novelas, tem uma lista considerável de ex-namoradas, inclusive a Sandy é uma dessas ex, mas a gente não vai falar aqui do relacionamento dele com a Sandy, nós vamos falar de dois relacionamentos que ele teve, especificamente com as atrizes Luana Piovani e Tayla Ayala. Bom, com a Luana, parece que o relacionamento foi aquele que fica, né? Aquele que você quer o tempo todo repetir, assim, por provar novamente os sabores. Eles se relacionaram em 3 momentos, nos anos de 2002, 2004 e 2019. Bom, na época, ambos estavam bombando demais as suas carreiras. A Luana tinha deixado a Rede Globo e estava investindo pesado na carreira como atriz de teatro infantil, que aliás se revelou uma grande paixão dela, e o Paulo Vilhena estava no ar na novela Coração de Estudante. Bom, e eles garantiam a alegria dos paparazzis, né? Trocando beijos calientes nas praias cariocas e frequentando muito a noite do Rio de Janeiro. Mas a relação entre eles durou pouco e logo eles fizeram a fila andar. O mais curioso dessa história da Luana e do Paulinho é que numa entrevista de 2014, ele falou que não tinha problema nenhum em falar sobre os seus ex-relacionamentos e frisou que ele mantinha ainda um amor muito grande por algumas ex-parceiras, como por exemplo a Sandy, a Tayla Ayala e a Priscila Fantin, menos a Luana Piovani. Ele disse que não mantinha o sentimento de amor pela Luana porque a relação deles tinha sido muito curta. Mas essa história é muito curiosa, né? Mas cada um sabe dos seus sentimentos. Mas a verdade é que de todas as ex-parceiras dele, a Luana foi a única que ele foi e voltou algumas vezes. Por que será, né? Com a atriz Tayla Ayala, a relação foi muito mais profunda e intensa. Foi um relacionamento que durou 5 anos. Eles começaram a namorar no ano de 2009 e na época eles se tornaram um casal muito queridinho, porque eles tinham um biotipo, assim, um jeito muito parecido e eles eram sempre parceiros em atividades ao ar livre no Rio de Janeiro. O Paulinho, ele é muito fã de surf e esportes radicais e a Tayla sempre era fotografada acompanhando seu amado nessas atividades. Em 2011 veio o casamento deles, eles fizeram uma cerimônia quase secreta em Fernando de Noronha. Só que pouco mais de um ano depois dessa oficialização, começaram a surgir na mídia os boatos de que eles estavam enfrentando uma crise no casamento. Na época, chegou até ser falado pela imprensa de celebridade que eles estavam mantendo um relacionamento aberto. Bom, a história nunca se confirmou e eles nunca falaram a respeito disso. Mas a verdade é que em 2014, eles resolveram colocar um ponto final na relação. Outro casal que teve destaque no finalzinho da primeira década dos anos 2000 foi Thiago Martins e Fernanda Paes Leme. Ela que hoje faz sucesso apresentando o podcast Quem Pode Pode com a amiga Giovanna Eubank, naquela época estava construindo uma carreira como atriz na Rede Globo. O Thiago estava ali iniciando, dando os primeiros passos dele também na dramaturgia global. Eles namoraram entre 2008 e 2009 e eles também eram um casal, assim, sempre muito fotografado, porque eles estavam sempre frequentando a noite carioca e as praias do Rio de Janeiro também. Recentemente, a Fernanda Paes Leme, numa entrevista, deu uma declaração muito engraçada, porque ela disse que ela namorou o Thiago no auge da beleza dele. E eu fiquei pensando, coitado do pobre, Fernanda, ele não tem mais beleza agora? O que aconteceu? Um outro casal bem pouco provável, que muita gente não deve se lembrar, foi formado por Bruno Galhaço e Daniele Vinitz, também na primeira década dos anos 2000. Apesar de haver uma diferença de idade ali entre eles, isso parece nunca ter sido um problema entre os dois. As aparições deles, publicamente, eram sempre muito apaixonadas e a família do Bruno parecia gostar muito da Daniele. E ela, que é sempre muito intensa nas suas relações, durante o relacionamento tatuou na batata da perna a letra B, a inicial do nome do Bruno, e entre 2004 e 2005 eles chegaram a ficar noivos.
Mas, pouco tempo depois, eles romperam de vez e cada um foi pro seu canto. Em 2005, a Daniele se casou com Cássio Reis e o Bruno Galhaço, que na época estava fazendo o Juninho na novela América, que era um personagem homossexual, que tinha dificuldade, né, de assumir para a família e para todo mundo a sua condição. Conheceu na novela América a atriz Camila Rodrigues. Logo eles começaram a namorar e depois de apenas 8 meses de relacionamento, eles fizeram um casamentão para 500 convidados. Na época, o Bruno tinha 24 e a Camila 23 anos. Em 2008, a relação do Bruno e da Camila chegou ao fim. E ela chegou a dizer numa entrevista, algum tempo depois, que a imaturidade dos dois naquela época não ajudou e que por isso o casamento acabou terminando. Em 2013, Nicole Balls e Enzo Celulari tiveram um breve lancinho que causou um burburinho na época. A Nicole Balls tinha 27 anos e o Enzo Celulari apenas 15. E essa já é uma polêmica suficiente, né? Que, aliás, a diferença de idade nos relacionamentos dos famosos sempre causa uma certa polêmica, né? Mas teve uma outra polêmica na época que permeou essa relação que nem durou muito tempo. A mãe do Enzo, a Cláudia Raia, não gostou muito dessa relação e acabou dando algumas declarações na época que deixaram a Nicole bem chateada. Quando foi questionada sobre o relacionamento do filho com a ex-paniquete, a Cláudia disse que o filho estava numa idade de brincar com as meninas e não de se relacionar a sério. E além disso, ela fez também uma comparação da Nicole, que tinha sido ex-paniquete, com as chacretes do Chacrinha, do programa do Chacrinha. A Nicole ficou bem chateada com a comparação, porque ela achou que tinha ali algum cunho preconceituoso por parte da Cláudia. Anos depois, em uma entrevista, a Nicole disse que entendia a preocupação da Cláudia, porque o Enzo era muito jovem, era o filho dela e tudo mais. Mas que ela tinha ficado chateada com as declarações porque a mãe dela, a mãe da Nicole, ficou magoada quando viu o que a Cláudia falou da filha dela em rede nacional. E agora a gente vai falar de alguns ex-casais mais antigos que muita gente aqui nem deve fazer ideia que eles existiram. Vambora? E no início dos anos 90, um outro casal famoso também passou por essa polêmica da diferença de idade. O casal era formado pela atriz Cristiana Oliveira e pelo cantor Rafael Ilha. A Cristiana tinha acabado de receber o convite para fazer o papel de Juma Marruá na primeira versão de Pantanal, e no decorrer do relacionamento com o Rafael, a novela fez o maior sucesso e a Cristiana foi catapultada para um outro patamar na carreira dela. O Rafael já cantava desde novinho e fazia parte de uma das boy bands mais famosas do Brasil, que era o Polegar. Na época, o Rafael tinha 16 anos e a Cristiana 25 anos. Em algumas entrevistas que falou sobre relacionamento com a atriz e também na sua autobiografia, o Rafael Ilha diz que tem certeza que se ele e a Cristiana vivessem esse relacionamento hoje, que eles seriam extremamente massacrados. Mas ele disse que na época, para ele, era um relacionamento normal, que não tinha nenhum problema o fato de eles terem essa diferença de 9 anos de idade e que eles viviam uma relação, nas palavras do Rafael, sem hipocrisia. Ele relembrou que cada um deles era independente financeiramente, que ele trabalhava desde novinho, corria atrás das coisas dele, e a Cristiana também. Cada um deles tinha um caminho a seguir e ninguém dependia de ninguém. E ele também contou uma outra curiosidade da relação entre os dois. Ele disse que depois de 3 dias que ele e a Cristiana começaram a se relacionar, de repente ela apareceu na casa dele de mala e cuia pra viver junto com eles, assim, pra começar ali uma relação de casamento mesmo de marido e mulher. Ele disse que tomou o maior susto quando ela apareceu assim, de repente, com as malas na casa dele. Preta Gil e Otávio Miller, mais conhecido como Djalma Noivas, por conta do sucesso do seu personagem no seriado Tapas e Beijos, formaram um casal nos anos 90 e muita gente nem sequer fazia ideia. Eles foram casados durante 2 anos e nesse período eles tiveram juntos o Francisco, o primeiro filho de cada um deles, quando a Preta na época tinha 19 anos de idade. Apesar do curto relacionamento, a amizade e o carinho entre Preta e Otávio permaneceu por toda a vida. Ambos se elogiam demais sempre que falam um do outro em entrevistas, e o Otávio, que já é casado há algum tempo e tem 2 filhas desse outro casamento, ele e a esposa escolheram a Preta para ser madrinha de uma das filhas dele. Além de tudo, muitas vezes o Otávio passa as férias na casa do Gilberto Gil, seu ex-sogro, junto com a atual mulher, e eles convivem com muita harmonia e muito respeito.
Elba Ramalho e Maurício Matar também foram um casal ali nos anos 80, até comecinho dos anos 90. A relação deles também foi permeada por essa questão de diferença de idade, no caso entre eles são 12 anos de diferença, mas isso também nunca foi um problema para eles. Elba, na época, já era uma cantora conhecida e o Maurício estava construindo uma carreira de ator ali, de galã das novelas da Globo. E ela contou numa entrevista a um podcast que quem deu em cima primeiro foi ela, que passou uma cantada no Maurício, na saída de um bar no Rio de Janeiro. E que horas depois da cantada que ela passou nele, ele estava lá tocando a campainha da casa dela e eles começaram a ficar juntos. A Elba disse também na entrevista que era muito normal que ela e o Maurício tivessem algumas brigas e discussões, fazia parte do relacionamento deles, mas que isso também nunca foi um problema e que a relação não terminou por conta disso. Juntos eles se tornaram pais de um menino chamado Luan, que hoje tem 33 anos. E a Elba e o Maurício também mantêm uma relação de muita amizade até os dias de hoje. Aliás, né, vocês devem ter percebido que essa história de amizade entre os casais, mesmo depois que eles terminam a relação, parece que é uma coisa mais do que comum no mundo dos famosos, né? E até puxando esse gancho, eu vou deixar aqui um card para você clicar depois que terminar esse vídeo para assistir o vídeo que eu fiz sobre o romance da Luciana Gimenez com o Mick Jagger. Eles também, apesar de não terem ficado juntos e terem um filho já adulto, eles também permanecem amigos até hoje. A Luciana, inclusive, falou que o Mick é um dos melhores amigos dela. Bom, lindos, para concluir essa lista de ex-casais que muita gente não lembrava, a gente tem Jô Soares e Cláudia Raia. Esse improvável casal existiu nos anos 80, quando Cláudia tinha 17 anos e Jô já tinha quase 50. Eles se conheceram quando o Jô já era um humorista muito famoso, tinha tido vários programas de humor na Rede Globo, e a Cláudia estava começando a carreira. Então os dois ali se olharam, se gostaram, se apaixonaram e ficaram juntos. Muita gente se espanta às vezes com esse casal e faz até comentários preconceituosos, mas a verdade é que a Cláudia Raia sempre foi uma mulher muito intensa quando o negócio é se apaixonar, e ela nunca teve preconceitos em relação aos parceiros que ela teve na vida. O romance dos dois não durou muito, mas eles seguiram muito amigos até o final da vida do Jô Soares. Lindos, e esse foi mais uma daquelas nostalgias boas da gente relembrar dos anos 90 e 2000. E eu quero que você me conte aqui nos comentários se você lembrava de algum desses ex-casais, se você conhecia alguma dessas histórias. Bota aí se você tem outros casais também improváveis que muita gente nem se lembra e que você acha legal a história deles, pra gente conversar aí nos comentários, porque esse tema sempre gera muito burburinho, né? E não esquece de compartilhar com as amizades que curtem uma boa nostalgia, porque recordar é viver. Beijinhos!